Opa, fiel, o Corinthians vai ter 5 desfalques para a volta da folga na data FIFA. E eu vou trazer para vocês quem são esses desfalques e o que aconteceu com cada um deles, né? Todos os detalhes para vocês. E também, o Renato Augusto ficou fora do jogo contra o Palmeiras. Eu vou trazer para vocês o que aconteceu com ele, detalhadamente, se ele está lesionado, se não está, como que aconteceu. E também vou trazer que realmente tem culpado nisso daí, viu? Realmente tem culpado por essa lesão do Renato Augusto aí. Enfim, vamos começar a falar sobre os 5 desfalques que o Corinthians vai ter na volta, porque assim, a gente sabe que a data FIFA é uma grande oportunidade para os times, para os treinadores, staff, enfim, treinar, né, realmente melhorar a questão física dos jogadores, melhorar a questão tática, principalmente, né, encaixar a equipe, né, realmente treinar, como eles dizem que a maioria da desculpa dos técnicos é: eu não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para treinar. Porém, tá aí, né, o tempo para treinar. Só que o Corinthians decide dar 2 dias de folga para os jogadores. Assim, não vou entrar no mérito aqui, não pode dar folga para os caras. Os caras são seres humanos e tal, tem que curtir com a família também. Mas assim, eu acho que tudo tem seu momento, né? Mas enfim, 2 dias de folga para os caras. Então, 2 dias desse intervalo todo vai ser de descanso para a galera ter uma folga e tal, né? Só que o Corinthians na reapresentação não vai ter 5 jogadores, gente. Pelo menos para você montar um time, né? Treinar um time base, para que você já no retorno contra o Fortaleza consiga jogar com ele. Um deles é o Maicon que foi expulso. Mas o Maicon foi expulso, não machucou. Como é que é desfalque no treino? Porque assim, se você vai montar um time base, você quer um time base ali para você entrosar ele, você tem que ter jogadores que vai participar do primeiro jogo na volta, né? E o Michael não vai. Então, obviamente que ele vai treinar aí ou com Fausto Vera, ou com Juan Oliveira, né? Enfim, ou seja, um desfalque de Al Michael. Outro desfalque, Bruno Mendes, seleção uruguaia. Seleção uruguaia, ele vai jogar, se não me engano, 2 dias antes, né? Pelo Uruguai. E ele deve ser titular. E se ele for titular, não dá para você colocar o Mendes. Não dá para você colocar o Mendes 2 dias depois, né? Você tem uma grande chance de lesionar o cara. Então, Bruno Mendes. Rojas, mesma coisa. Rojas também. Rojas, esse daí é o titularíssimo da seleção paraguaia e não vai poder utilizar o cara na volta. 3 desfalques. Renato Augusto, certo? A chance dele já se reapresentar após a folga é muito difícil, porque ele sofreu um edema, né? Eu vou falar sobre isso certinho. Então, Renato Augusto. E também o Fagner. Fagner, lesão na panturrilha, fora de forma, né? Nunca mais volta. Então tá aí o Corinthians com 5 desfalques aí até no Seno, gente. Ou seja, você não vai poder ali ter um time titular base, que realmente são jogadores. Todos aqui são titulares hoje, né? Menos o Fagner, que come banco pro Bruno Mendes. Mas você não tem como você ter ali um time base para jogar com força máxima e treinar para enfrentar o Fortaleza. E já puxando, tem o Renato Augusto, né? O Renato Augusto que eu falei aqui, gente, isso daí eu falei não é de hoje, ó, desde o jogo contra o Goiás, que o Luxemburgo colocou o Renato para treinar físico, não só o Renato, mas como ele é um cara com histórico de lesões, já tem 35 anos, você tem que tomar mais cuidado com ele, ainda mais é o craque do time, né? Então o Renato treinou físico, o Luxemburgo colocou ele para treinar físico no sábado à tarde e depois, à noite, 4 horas depois, colocou o cara para jogar contra o Goiás. Aí ele tinha jogado contra o Curitiba, para mim, sem precisão. Por quê? Porque você tem um jogo contra o Estudiantes, primeiro jogo contra o Estudiantes lá, então, na quarta-feira. Então, se você quer o cara bem, que você pode ver, o Renato não jogou bem contra o Estudiantes, não jogou bem contra o Goiás e não jogou bem no jogo de volta com os Estudiantes. Por quê? Porque ele pegou a sequência. Curitiba, Estudiantes, já foi pro jogo contra o Estudiantes cansado, depois pro jogo contra o Goiás cansado e com agravante de ter treinado físico, e depois contra no jogo de Estudiantes de volta, também não aguentou fisicamente. E contra o Palmeiras não pôde jogar, foi desfalque. Então o Luxemburgo errou muito, é o culpado. Ele é o culpado. Na entrevista coletiva ele falou: aconteceu, não tem culpado. Não tem culpado, não. Ele é o culpado. Ele é culpado porque fisiologicamente, eu sou preparador físico, eu sei disso, você não pode
colocar o cara para fazer um trabalho físico no dia e 4 horas depois, gente, o cara de 35 anos, você colocar para jogar, é para estourar o cara. Fora que ele já tinha, repito, já tinha jogado contra o Curitiba, quarta e domingo, e com os Estudiantes, né? Então, é pedir para você destruir o seu principal jogador, né? Um jogador espetacular que é o Renato, e que faz toda a diferença, que fez a diferença contra o Palmeiras. Acredito eu que se o Renato jogasse, o Corinthians teria até ganho o jogo. Porque foi um jogo ali que, apesar da Luxemburgo ser medroso, que apesar do Luxemburgo ir mal taticamente, foi muito mal taticamente nesse jogo, né? Muita gente tá achando, assim, devido às circunstâncias, eu acho o empate bom. Mas eu não coloco nada desse empate positivo aí, entre aspas, na conta do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo, taticamente, mesma linha de quatro, não muda, não muda, não mexe. Então, a única diferença que o Luxemburgo fez foi colocar um cara rápido na ponta, que foi o Wesley, que desequilibrou. Enfim, mas daí era óbvio que todo mundo estava enxergando. Então, só para recapitular, Renato Augusto com edema na coxa, foi poupado para não virar uma lesão muscular grave, né? E deve ser desfalque até na volta dos treinamentos aí. Ou seja, você perde uma chance de você deixar esse cara afiado fisicamente para pegar uma semifinal de Sul-Americana que é importantíssima para nós, né? Para pegar uma sequência no Brasileiro que é importantíssimo para o Corinthians sair daquela zona de baixo por incompetência, né? E por falta aí de humildade, né, gente? Porque cada departamento tem sua função, ele não tem nada que se meter no departamento de fisiologia do Corinthians. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!